Linha dos Caboclos é um grande aglomerado, um grupo muito grande, mas dentro desse grupo existem diferentes núcleos. Vamos dar uma pincelada nesses grupos hoje aqui, certo? O primeiro grupo que a gente vai falar são os mais comuns dentro do campo da Umbanda, que são os caboclos de pena. O nome deles costuma sempre estar ligado a esse campo da pena mesmo, né? Então é caboclo pena branca, caboclo pena dourada, caboclo pena vermelha, pena preta, pena roxa, pena amarela, azul, verde, toda uma paleta de cores muito eclética. Muito eclética. E é claro, pena, em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender esse conceito de pena. Para vocês, a gente tem uma força muito grande que compõe a diretriz e a direção do trabalho dos caboclos. Nós conhecemos no âmbito religioso essa força como Oxóssi. Oxóssi é um orixá que ele está ligado à natureza da caça. Quando adentra o campo do astral brasileiro, esse orixá toma o campo das matas, mas ele, em sua essência, diz respeito ao ato da caça, da natureza da caça. E a caça é tudo aquilo que fala do ato de levantar, acordar, olhar para o meu objetivo, como eu vou atrás desse objetivo e alcançar ele da forma correta. Uma coisa é eu ir para o campo de batalha. Eu sei que, poxa, eu tenho que ir lá para fazer, matar um leão por dia, fazer a coisa acontecer, e não tem muito o que se calcular. Tem que fazer o que tem que ser feito. Outra coisa é o campo da caça. O campo da caça é um campo mais... tem uma inspiração por trás da ação. E essa inspiração é observar que não é simplesmente fazer, é fazer na hora certa. Quando a gente olha para o caboclo, quando a gente olha para o Oxóssi, qual é o elemento que está associado? Elemento da natureza, tá? Fogo, terra, água e ar. Qual para vocês é o elemento que está associado a esse trabalho dos caboclos? É muito comum a gente achar que o Oxóssi está voltado à terra, por ser mata. A mata, a árvore está focada na terra, ou até fogo, porque é uma coisa meio de ação. Mas não, é um símbolo, é uma força que está associada ao elemento ar. Elemento ar, porque todas essas referências que a gente tem são sempre elementos, como a gente vai observar, pena. A pena balança, cria essa resistência através do ar. As folhas balançam por conta do ar. Tudo que está associado a esse campo está voltado para o elemento ar, ou seja, são forças voltadas ao campo mental. Caboclo, o espírito, quando incorpora, ele é racional. Ar está ligado ao campo mental, certo? Assim como as 4 forças da natureza existem, que diz respeito à natureza do planetária, do sistema de desenvolvimento do planeta como ser vivo, né? Existem também as naturezas do ser humano, que é a mente, a ação, a matéria e as emoções. E o campo do caboclo, de caboclo, está associado ao campo mental. Então, vocês veem que são sempre espíritos que são mais racionais. Entende? Você está triste que você terminou um relacionamento, que você foi demitido, que você está com algum problema, e você muitas vezes está no vitimismo, que é importante, o vitimismo pertence, e você está ali conversando, ali, você vai conversar com o caboclo. E você está meio melancólico, você vai conversar com ele, cara, nossa. Então eles são espíritos extremamente racionais, porque para eles é assim, eles não se veem como personalidades, assim, mas eles se veem como seres que estão a serviço de algo. Eles entendem o lugar deles nesse sistema, num planeta, num lugar, numa natureza. Essa é a beleza do caboclo. Segundo grupo, nós vamos falar dos caboclos encantados, que são muitas vezes caboclos que carregam um nome, como por exemplo, caboclo Jurema, caboclo Tupã, caboclo Tupinambá, caboclo... e outros. Mas eles trazem nome em referência a alguma figura popular, como foi o Tupinambá, o Tupã, Cobra Coral também entra nesse grupo, né? Jurema. Esses caboclos, esses nomes que eu falei, são alguns espíritos encantados, como é colocado no Nordeste, né, brasileiro, nos ciclos de encantaria, que para eles, por exemplo, aqui, para nós, quando a gente fala, todo mundo aqui deve ter ouvido falar, ou já estudou. O que é os mestres ascensionados? O que é um mestre ascensionado? É um espírito que se tornou mestre, ascensionado, e ascensionado diz respeito ao quê? Não precisa mais encarnar, ascensionou. Terminou o processo dele de encarnação, ascensionou. Certo?
Eles não falam, o nordestino não fala o espírito ascensionado, eles falam o espírito encantado. Para eles, o espírito que já viveu uma história de honra, uma história de justiça, uma história inspiradora, é um espírito encantado. São espíritos que estão associados à história dessas forças. Então, se a gente vai falar de Jurema, caboclos, caboclas de Jurema, estamos falando da força da Jurema Sagrada. O que é a Jurema Sagrada? Jurema é uma árvore que, há muito tempo atrás, quando Cristo, né, tinha acabado de nascer, Maria e José estavam saindo, não sei de onde, e eles estavam foragidos, e de repente eles dão um encontro com um grupo de romanos. E eles não sabem o que fazer, né? E eles pegam e observam que tem uma árvore ali com uma abertura pequena. Cabia o menino Jesus. E Maria e José decidem esconder Cristo dentro dessa árvore durante um tempo, só para esses romanos saírem de perto, para eles depois pegarem Cristo e zarpar, fugir, sai fora, né? Enquanto o Cristo foi colocado dessa jurema, dessa árvore, essa árvore trouxe e foi consagrada por essa força crística e se transformou na árvore sagrada da jurema. Todo esse campo dos espíritos encantados trazem sempre uma força de um nome específico, de algum rito, né, de alguma figura, né, que representa, porque volta para aquele lugar que a gente já conversou de Hermes, Cristo, Kardec, figuras populares aí, Astacheran, a gente pega aquela figura que se manifestou com uma mensagem, e aí, ao invés de pegar a mensagem, a gente pega o cara que falou aquilo, a mulher que falou aquilo. A gente personifica, a gente transforma em Deus aquele cara. E esse é o movimento que os caboclos fazem. Porque quando eles colocam um nome em homenagem a uma personalidade dessa, não é na pessoa em si, mas na ideia que ela trouxe. Tá. Logo em seguida, teremos os caboclos que estão mais voltados aos caboclos, caboclo capangueiro. Obrigado. Caboclo capangueiro, gente, está associado às ações, nomes dos trabalhos. Então, por exemplo, 7 flechas, caboclo rompe-mato, arranca-toco, quem mais aí? Flecha esteteira, né? Que vocês falaram no grupo mais cedo. Sultão das Matas, né? Nosso querido e amado Sultão das Matas. Então, tudo isso diz respeito ao trabalho deles. Esses caboclos, eles costumam trazer uma ação e um símbolo, certo? Então, por exemplo, caboclo 7 flechas. Por que 7 flechas? 7, número cabalístico. 7 forças, 7 linhas. E flechas, um objeto que representa a ação dessa força. Flecha seteira, mesma coisa, um que mata. Eu estou rompendo com aquilo que não pertence. Arranca-toco, estou arrancando aquilo que não necessita. Entende? Quem mais que eu falei? Outros nomes aí. Observem que o nome da ação diz respeito ao trabalho respectivo. Tá? Logo em seguida, a gente vai entrar para um campo que é importante a gente entender. Eu quero que vocês observem o arquétipo da manifestação do caboclo e de uma cabocla. Vocês já viram um objeto cocar? O que é um cocar? É aquele penacho, né? Como eles dizem, que é como se fosse um adereço de cabeça, né? Que são várias penas, né? Por que eu estou falando do cocar? Quando eles se conectavam com Deus, com o divino, eles também tinham as visualizações deles. E quando eles visualizavam os deuses deles, eles observavam que esses deuses também eram, né, como eles, mas em volta deles, desses deuses, tinham penas que sobrevoavam e ficavam como se fosse flutuando na cabeça. Assim. E o cocar é um símbolo que representa esse adereço que esses espíritos elevados tinham. Entende? Então, tudo que você vê no caboclo que você trabalha, tudo que você observa no caboclo que você está junto, tem um porquê. Comunicação com esses espíritos. Gente, como é que um cara aqui, né, daquela tribo, vive? Ele observa que a natureza se comunica com ele o tempo inteiro. Primeiro, eu preciso caçar porque eu preciso trazer alimento. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar em volta, a natureza. Pelo movimento da árvore, pelo brilho do sol, pela luz, né, o raio do sol, ele vai observar se aquilo ali são sinais, que para ele não são sinais só do universo, sim, mas assim,
É uma comunicação que a natureza está dando para ele de que, ó, tá, hoje é um dia bom para você caçar. Se não tiver com esses sinais que ele considera como bom, ele já sabe que não é dia, ele nem vai insistir, não vai nem correr atrás. Então, observa que os sinais, tudo para eles, esses sinais que a natureza oferece, como eles se comunicam. Entende? E a mesma coisa acontece com vocês. É a mesma coisa como ele fala com cada um de vocês.